Oi, de casa, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Espiral de Diálogos, entrelaçando sociedades sustentáveis. Nós debatemos temas de todos os tipos em busca da construção de um futuro melhor, mas a gente não fala melhor apenas do ponto de vista ambiental, mas mais justo socialmente, com democracias mais maduras, sociedades mais pacíficas. E, é claro, hoje o tema que vamos falar é de desenvolvimento rural, de autonomia das comunidades e como o turismo pode contribuir com esse desenvolvimento rural e com a autonomia das comunidades. O nosso convidado de hoje é muito, muito especial, uma grande honra tê-lo. Ele é uruguaio e é engenheiro agrônomo, tem especializações no Egito, feito em 98, na Espanha em 2009, ambas em desenvolvimento rural integrado e desenvolvimento territorial. É fundador da Fundação Indra, Instituto para o Desenvolvimento Territorial Rural e Águas, no Uruguai, desde 2007, e fundador também da Cátedra Unesco da Cultura da Água. É também membro empreendedor da Soca desde 2007. Ele mora na cidade de Rivera, no norte do Uruguai, de onde coordena as ações da Fundação Hidra. Assessora o governo estadual do departamento de Rivera nos temas de meio ambiente, água, entre outros. Além de ser membro do Conselho Consultivo do Banco Interamericano de Desenvolvimento e Mudanças Climáticas e Questões Ambientais. Ele também é membro da Comissão Consultiva da Direção Nacional de Águas do Uruguai, pertencente ao Ministério do Meio Ambiente. É gerente do projeto de reposição da Fundação Abina para a proteção de nascentes e mata nativa na área protegida Valle del Lunarejo. Foi professor de ensino médio em geologia e professor universitário no mestrado em desenvolvimento rural na Universidade Autônoma do México, na cidade de Toluca. Por fim, já realizou palestras internacionais, muitas, em temas como mudanças climáticas, desenvolvimento rural e água, turismo rural, em países como Guatemala, México, Canadá, Costa Rica, Brasil, Argentina, Paraguai, Colômbia. Bueno, buenas noches a todos de Uruguay. Vamos a hablar hoy en portuñol. Vamos a hacer un intercambio tan importante entre nuestros países, de nuestras experiencias, para aprender un poco con las experiencias hoy de Uruguay. Y para eso tenemos aquí nuestro invitado, Aller. Muito boa noite, Aller. Bom, boa noite, Júlio. Muito obrigado pela invitação. Desculpen também meu portunhol. E bueno, saudades para todos e para todos os que estão presentes, escutando. Um gosto para mim participar com um tema tão bonito como é o desenvolvimento rural, que abarca muitas comunidades rurais, normalmente que são olvidadas por muita gente e que a vezes desde a sociedade civil nós temos também que dar nosso grão de areia para aportar para que o desenvolvimento dessas comunidades que muitas vezes estão olvidadas no Uruguai, eu acho que em Brasil que é grande também sucede. Assim que muitas graças por invitar-nos. Nós é que agradecemos, para nós é muito importante aprender um pouco com vocês, com a experiência de vocês. Eu conheci o Aller há alguns anos atrás, no Pantanal, aqui no Brasil, no Mato Grosso, e ficamos amigos, assim, prontamente, intermediado por um outro grande amigo nosso, João Covolan, que também virá aqui um dia fazer esse espiral de diálogos com a gente. O João trabalha com agrofloresta e muitos outros temas, e eu agradeço muito sua presença, foi uma honra te conhecer, nós nos divertimos bastante por alguns dias lá no Pantanal, e eu aprendi muito com você. Antes da gente chegar no nosso tema especificamente, de falar da Fundação Indra e das comunidades em que vocês trabalham, eu gostaria de conhecer um pouquinho da sua infância, El Pequeno Aller. Conta para a gente uma história que representa um pouquinho de você hoje, Aller. Essa é muito boa pergunta. Eu acho que todos nós deveríamos fazer, porque na infância, na adolescência, nós temos muitos hitos, coisas, acontecimentos muito importantes que marcam o rumbo, o endereço para onde uno vai na
na vida, ou tem pessoas também que marcam muito nossas vidas, seja familiares, amigos, amigas. Então, eu acho que é muito importante onde um está agora, muitas vezes é pelo caminho que foi também marcado de alguma forma por algumas outras pessoas, principalmente quando um é menino, isso é verdade. Então, eu acho que é muito importante. Outra coisa que eu quero falar antes da minha infância, em breve, é que eu quero que seja um intercâmbio importante, que não, eu também estou para aprender muito da experiência de vocês. Assim que estou disposto a que vocês também intervenham e também perguntem e, bueno, tenha outra perspectiva do que o desenvolvimento rural e de turismo, que para nós é importante aprender muito também com a experiência de vocês. Bom, minha infância, eu me criei parte da minha vida com minha avó. Minha avó era com um pai índio, e minha mãe e o meu bisavô espanhol. Então, minha avó tinha cruzamentos dos dois, sempre andava descalça no meio rural e sabia muito da mata nativa e de remédios nativos. Então, passei muita parte da minha vida com ela e aprendi muito a apreciar a importância da natureza e manter esse equilíbrio na vida que tu tem que ter, de nunca ter na vida uma desconexão com a natureza. Ou seja, quando tu está estressado, tem muitas outras formas de meditação. Para mim é muito importante essa conexão sempre, que também as pessoas da cidade anelam muitas vezes com seu jardim, com suas plantas, ter um contato importante com os animais, com a natureza em si mesmo. Então, eu acho que ela me marcou isso como muito importante para tu de manter um equilíbrio na vida. Eu acho que quando um sai do eixo, é importante voltar para a natureza uns dias e estar convivendo com ela, que a aprendizagem é muito importante, apesar que a linguagem das plantas e dos animais seja outro, a forma de comunicação, porque não falam, eu acho que comunica muito mais que muitas pessoas. Assim que, para mim, essa parte é importante. Outra parte importante para vocês que sepam que o Uruguai é pequeno. O Uruguai tem 500 quilômetros de distância de norte a sul. 500 quilômetros para vocês é nada, mas para nós é o mais largo do país. A máxima distância é isso. E eu me criei bem no norte, na fronteira com o Brasil, e minha casa na infância ficava a 30 metros da linha divisória com o Brasil. Então, sempre imaginava que se eu ficava de espalda para o Brasil e olhava para a capital, para Montevideo, eu tinha 500 quilômetros de distância máximo para a capital do Uruguai, e essa era a dimensão máxima do meu país. Mas se eu olhava para o Brasil e ficava de espalda para o Uruguai, eu tinha 9.000, 10.000 quilômetros de distância, que era Roraima, lá em cima. Então, como uma pessoa, a vezes, a dimensão do país pode limitar a forma de pensar, porque a área é pequena. Então, um grande dilema que eu tinha nesse momento era de ser como tu pode quebrar o conceito de pequeno, que a ser pequeno como território, tu a vezes fica modelado pequeno também na forma de pensar e da abertura que tu pode ter com outras pessoas, com outras comunidades, com outras culturas. E vocês têm essa grande oportunidade que para qualquer lugar que você se coloque de espalda tem milhares de quilômetros. Então, Brasil tem uma cultura e uma diversidade tão ampla que no próprio Brasil tem um continente em si mesmo dentro do próprio Brasil. Então, isso de menino eu sempre pensava, né? Que se ficava de espalda para um lado, tinha 500 quilômetros, e se ficava de espalda para o outro, ao morar a 30 metros da linha divisória, me permitia entender e pensar mais nessa abertura que você já de nascimento tem por morar em um país tão grande. Então, isso foi como duas anécdotas que eu acho que marcaram a forma de pensar no futuro à medida que eu ia crescendo. Legal. Eu acho que é tão importante cada vez mais o Brasil se aproximar dos países vizinhos, né? Eu acho que culturalmente a gente é muito ensinado ainda a dar as costas para os nossos vizinhos, sabe? Por exemplo, nas nossas escolas, o inglês chega a ser mais importante que o espanhol. No entanto, nós, por exemplo, aqui do Mato Grosso, nós estamos a 200, 300 quilômetros da Bolívia, né, que é um país riquíssimo culturalmente, lindíssimo, com etnias múltiplas, com paisagens incríveis, né? E temos o Peru acima também, um pouco mais longe, Paraguai abaixo, logo depois vocês. Então, há uma diversidade muito grande na Latinoamérica, e a gente
acho que ainda dialoga pouco. Acho que é um grande desafio para a gente. Por isso que eu gosto do portunhol, sabe? Eu até tive a experiência de morar na Galícia, na Espanha, e lá eles falam o legítimo portunhol, eles não gostam, eles falam galego, né? Claro. Mas o galego é uma bela de uma mescla, né? Entre o português e o espanhol, muito interessante. Eu acho que a gente deve fazer esse movimento em direção a maiores intercâmbios mesmo. Acho que é muito, muito importante. Me conta agora de um professor que te marcou bastante, assim, uma história de alguém que te ensinou bastante coisa, que a gente sempre deixa uma homenagem aqui a algum professor. Eu gosto muito dos professores e tem um que me marcou muito que sai um pouco das regras. Tu sabe que normalmente nas universidades, na academia, tu tem regras muito estrictas, não sei, depende da universidade também, mas normalmente tem todo um protocolo, um currículo que tu tem que cumprir. E tinha um professor que normalmente cumpria com o que tinha que cumprir, mas ele sempre saía muito do regulamento e nos ensinava coisas muito mais importantes, que a vezes que a própria currícula, que era sua própria história de vida e as coisas que ele fazia em paralelo à universidade como professor. E invitava muito a que nós convivêssemos com ele na sua própria experiência nas comunidades. Um engenheiro agrônomo que se chamava Mário Caro, que podem googlear também depois. Ele fez coisas muito importantes, bem diferentes, e por isso ganhou também muitos prêmios e também muitos problemas, né? Por fazer coisas diferentes, que essa é outra experiência que nós temos que estar preparados. Quando uma pessoa sai do seriado, do que todo mundo faz, e para que nos educam, muitas vezes também tem que ter preparado para os paus, para que te den e te tratem de colocar na fila de novo dos patitos. Então, essa é uma grande experiência como estudiante, como docentes, nós temos que saber que para fazer a diferença, realmente, a vezes temos que fazer coisas diferentes, tá? E que outros façam o que tenha que fazer, mas a diferença justamente é assumir muitos riscos. Riscos. Então, eso, Mario Caro nos enseñó eso y él fez muchas cosas importantes. Él en algún momento tomó 1.000 hectáreas de campo que estaban sin producción y con meninos da rua, él les colocó lá, comenzaron a capacitar con otros agrónomos amigos y hoy por hoy uno dos establecimientos más productivos de Uruguay. Eso fue 30 años atrás y hoy es un ejemplo de cooperativa tipo kibbutz de Israel. Se llama, vocês podem googlear, Unidad Cooperaria Cololó. Sí. Unidad Cooperaria de Cololó. Es un lugar donde tienen una escuela propia, las familias de esos meninos da rua agora já têm família, têm filhos, montaram uma própria escola dentro da fazenda, e aí se faz tudo que é agroindústria. Tem turismo, agroindústria, produção bem diversificada. Então, tive essa capacidade de tomar meninos, tomar esse estabelecimento fora das regras e terminaram comprando legalmente depois. Terminaram comprando a própria terra, fizeram um financiamento. Então, aí tu vê que quando um tem um sonho pode cumpri-lo, mientras sea perseverante e tenha foco claro aonde tu quer ir. Claro. Nossa, que maravilha, vou conhecer essa experiência. Curioso você dizer, Ale, porque nós estamos num processo aqui de reformulação pedagógica e a gente está tentando buscar uma transição desta pedagogia em que um fala e 40 ouvem, em que o estudante é mais passivo, mais memorizador, reprodutor apenas do conhecimento, para um estudante mais protagonista, né? Um estudante que conecta o pensar, o sentir e o agir no mundo. E a gente está buscando essa transição, não é simples, porque nós, professores, a gente é muito enraizado num passado em que a pedagogia realmente era falar e transmitir conhecimento, né? Mas a gente está buscando essa transição, e eu vejo que os alunos estão muito prontos, os estudantes. A dificuldade, por vezes, é um pouco maior dos professores. Eu aproveito para dar boa noite para todo mundo que está nos assistindo, podem ficar à vontade para fazer pergunta, colocar seus pontos de vista, a todos que estão participando.
Muito bem, Aller. Antes da gente entrar nas comunidades, no turismo comunitário, conta um pouquinho para a gente, então, da Indra, essa instituição que você fundou e que você hoje dirige, e fala um pouquinho das atuações dela. Sim, só queria fechar um pouquinho o que tu falaste Claro, como professor, que claro. eu acho que os docentes, os professores, o que mais tem que incentivar os estudantes, que também são adultos muitas vezes, e têm vida, e têm, a vezes, muito mais experiência que o próprio docente, o que mais nós temos que transmitir neles é a capacidade de sonhar. De sonhar. Entonces, darle todas las herramientas para que él sueñe, no se feche. Entonces, potenciar la capacidad de soñar. Tem um exercício que nós fazemos sempre no começo de uma aula, que é que ele faça escriba uma carta para ele mesmo com seus sonhos, todo tipo. Então ele faz essa carta, escreve e o dinheiro não é um problema. Ele pode sonhar, o dinheiro ele tem. Então, para que tenha liberdade, porque tem muitos alunos que não têm nos dito, não, mas eu não tenho dinheiro, eu sou pobre, eu não posso sonhar. Então, é triste como um aluno te fala esse tipo de coisa, é impactante. Então, porque não necessariamente, eu acho, o dinheiro faz a felicidade e a capacidade de sonhar. Para mim, isso, hoje eu comprovo que é assim. Não é o dinheiro que te faz essa capacidade de sonhar e de ser feliz. Passa por muitas outras coisas. Então, eu acho que o docente tem que fomentar essa capacidade de imaginação, de sonhar e que ele projete e enfoque onde ele quer estar com esse sonho, né? E nós mandamos essa carta que ele escreveu, nós mandamos depois de 5 ou 10 anos, nós mandamos para sua própria casa. A carta que ele escreveu 10 anos atrás. Então, ele recebe a sua carta como quando ele tinha 21 anos, 25 anos, com seus sonhos. Ele, quando tem 35, recebe a nota normalmente nas casas dos seus pais, porque nós não sabemos onde é que ele vai morar nessa idade. Então, sim, os pais normalmente ficam no mesmo domicílio, e é muito interessante esse exercício, e também é conflitivo, não? Porque muitas vezes a frustração é quando recebe compara com o que tu escreveu 10 anos atrás com o que tu recebe depois, mas vale a pena. Que legal. Tem um educador, um filósofo brasileiro chamado Rubem Alves. Ele tem textos maravilhosos. Um dos textos dele diz que há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. E a escola, na verdade, ela não ensina a voar porque o voo já nasce dentro, né? Mas ela estimula a voar. Que bueno. Acho que é por aí mesmo. Então, sobre a Indra. Bueno, Indra es una fundación, es una ONG, su modelo legal de fundación, significa Instituto, ¿tá?, de Desenvolvimento Rural y Aguas. Eso es lo que significa Indra. Trabajamos todo lo que es desenvolvimento rural y aguas. ¿Y por qué fundamos o Indra en el 2017? También para quebrar estructuras que ya están muy obsoletas. Nos integramos como agrónomos, biólogos, otros docentes, otros profesionales, integramos outras organizações com 20 anos de história, 40 anos de história, associações rurais de produtores. Era tão burocrático e tão lento para esse mundo que, mientras eles tomavam uma decisão, iam pela assembleia que se reunia uma vez no ano, e tudo isso já tinha chovido, tinha seca, tinha passado o mundo inteiro. Então, decidimos fundar o Indra com um modelo muito mais prático, mais rápido, mais dinâmico, com a toma de decisões imediatas, com um grupo pequeno de pessoas. Então, se trabalhou muito no modelo de valores, que as pessoas que integramos tengamos um modelo de pensamento similar, que buscássemos o mesmo tipo de sonhos, o mesmo tipo de objetivos. E aí foi que nasceu o Indra em 2007, com um modelo de equipe interdisciplinária para trabalhar o desenvolvimento rural, porque normalmente nós pensamos no desenvolvimento rural com um veterinário, agrônomo, engenheiro em natureza, não sei o quê, mas nunca pensamos nas outras disciplinas, antropólogo, sociólogo, assistente social, el biólogo, médico, advogado. Então, nesse momento, em 2007, armamos uma equipe de voluntário, de gente que tinha outros trabalhos e tinha o prazer de fazer seus sonhos, realizar seus sonhos a través do Indra,
formando uma equipe interdisciplinária para trabalhar em desenvolvimento rural. Esse foi o início, com um modelo bem diferente do que era até agora, que vai no meio rural normalmente o veterinário e um agrônomo. Então aqui vão com médico, quando se precisava um advogado, fazia assessoramento gratuito para eles, um biólogo para outra coisa. Então, íamos, uma equipe bem diferente um dos outros, e também foi um quebra de cabeça para nós de como desenhar um modelo de desenvolvimento com disciplinas totalmente diferentes, né, na mesa de trabalho. Então, foi uma aprendizagem muito bom para todos nós. Legal. Uma pergunta que me veio agora, Ale. O Brasil, em geral, tem uma história muito violenta com o meio rural e as pessoas do campo. Durante séculos, o Estado, não permitia, basicamente, pequenas cidades, não permitia o caipira com as suas vaquinhas. O Brasil sempre foi um país muito de terras enormes, de proprietários enormes, começando com as capitanias hereditárias, e o Estado foi muito agressivo com esse desenvolvimento rural, com as pequenas propriedades, e, portanto, hoje é uma marca muito forte na nossa história. Nós ainda temos isso para recuperar, para fazer essa cura, e isso, com certeza, é uma dificuldade enorme para as comunidades que normalmente são bastante desestruturadas. Como é que é um pouco disso aí, historicamente, no Uruguai? É muito similar. É muito similar. Por isso, quando tu planeja um desenvolvimento rural onde tem turismo no meio, por exemplo, antes de receber turista, tu tem que revalorizar a própria comunidade, para hacer entender que o que eles têm vale muito para outras pessoas. Porque eles dizem, não, minha cozinha é feia, não vão gostar da minha comida, não sei o quê. E, na realidade, é muito bonito que uma comunidade rural em turismo pode oferecer, mas eles mesmos não creem nele. Tem que vir de fora para aumentar a autoestima, que é um pouco o que tu está falando. A autoestima, muitas vezes, da comunidade, por esse estigma que vem da tradição, de que eles não valem nada, que tudo isso, eles se creem essa história, já está sumida. Então, por isso é importante o antropólogo, o assistente social, um sociólogo, uma socióloga, que trabalhe antes com a comunidade, um ano e meio, para que eles reconhecerem que os produtos, que os serviços que eles podem vender são muito valorados por outras pessoas. Então, isso é o início. Depois que isso começa, eles já crescem muito rápido. O problema é quebrar primeiro esse estigma que você está falando, isso é verdade. E não é para agrônomo, nem é para veterinário. Isso tem que ser para outro tipo de pessoa, mais de sociologia, né? Nessa área mais social. Claro. E como é que foram os primeiros trabalhos, aproximações de vocês com o turismo comunitário? Como é que surgiu isso? Esse foi um tema, principalmente começou com um tema de gênero, porque as mulheres normalmente no meio rural não têm ingressos. O homem da casa, sim, pode trabalhar fora do prédio, como assalariado rural, vende a produção, planta um pouquinho de soja, de cana, não sei, diferentes produtos, mas o ingresso ele recebe. Então, nós veíamos com muita preocupação que, para trabalhar o tema de gênero no meio rural, primeiro nós tínhamos que fomentar um ingresso para a mulher. Porque é complicado falar que a mulher também tem as mesmas oportunidades e tudo demais, se depois vai fim de mês e tem que pedir dinheiro para seu marido para fazer uma compra mínima para ela mesma. Uma roupa, por exemplo. Tem que dar permissão para o seu marido, porque não tem dinheiro próprio. Então, o conflito se formou quando nós vimos que, quando falávamos de desenvolvimento rural e da importância da mulher na igualdade com o homem, o problema é que ela não tinha ingresso, não tinha dinheiro. Então, nós gerávamos mais conflito dando os cursos, que se não dando os cursos. Porque nós decíamos, você pode, você tem, mas no final do mês terminava sempre o homem decidindo, porque o ingresso do prédio, da propriedade rural, era só dele. Então, nós vimos como alternativa que o turismo, e isso foi falado com os homens da comunidade, com as famílias, foi negociado, o ingresso fosse para a mulher. Então, aí pudimos trabalhar muito melhor o tema de gênero, e aí foi que começou o nosso fomento de turismo rural em pequenas comunidades, bastante aisladas, com um ingresso para trabalhar o tema de gênero que fosse diretamente para a mulher, e os turistas sabiam que tinham que pagar no fim do domingo, quando iam embora,
para a mulher, não ao homem. Que maravilha, que espetacular isso. Mas antes do turismo, vocês já tinham trabalhos na comunidade relacionados à agricultura familiar, a outros temas? O turismo veio logo em seguida ou não? Vocês chegaram numa comunidade sem conhecê-la, já falando de turismo? Não, não, não. Se fez toda uma linha de base completa, inclusive com os meninos da escola. Os meninos da escola participavam nesse processo de fazer a linha de base. Quantos meninos, meninas viviam na sua família, como moravam, que tinha. E a principal forma de entrar nas comunidades e nas casas, você sabe que muitas comunidades rurais são muito fechadas. Não é todo mundo que abre as portas para que tu entre e te mostre o banheiro, a cozinha, ou te invitem a almoçar. Então, a médico, nós tínhamos uma médica rural, además especializada em medicina rural, para comunidades rurais. Então, o médico todo mundo abre. Então, ela era mulher e era médica. Então, com o tema da medicina, entramos todos os restos dos profissionais atrás. Mas a que abria as portas da comunidade, normalmente, era uma médica que se chamava Cláudia Sánchez, que trabalhou muitos anos conosco, ela andava a cavalo, não tinha problema em caminhar. Então, fazia visitas de medicina para fazer um diagnóstico da problemática da comunidade do ponto de vista da saúde, e aí vinha todo o resto de trás, entendeu? Muito acompanhada de um assistente social. Uma pessoa em sociologia, elas trabalhavam muito juntas, e depois já vinha mais a parte de gestão agronômica, biológica, veterinária ou de serviços de turismo, mas muito posterior. Ah, que maravilha. Eu imagino, assim, que seja um processo de conquista de confiança mútua, né? Então, eu imagino que essa primeira entrada com a médica, a socióloga, era um primeiro vínculo, e em seguida, com os trabalhos que vocês desenvolvem, vocês constroem outros vínculos de confiança, né? Isso, e como nós éramos voluntários, a forma que eles tinham de pagar para nós era nos dando pernoite, alojamento e as comidas. Então ele dizia, pá, mas esses profissionais ficaram na minha casa, tão feio não é. Então também aumentava a confiança. Cada vez que não íamos, nesse fim de semana, não, a regra era que os profissionais que integram o Indra não podem voltar para dormir na cidade. O sea, si vamos a la comunidad rural, mínimo 3 días, toma sábado, domingo, porque además éramos voluntarios, y no podíamos regresar un mismo día. Ya sabíamos todo que íbamos a ficar, y a propia comunidad después decía, tú fica lá naquela familia, o outro fica en otra familia, nunca ficávamos juntos tampoco. Então, tínhamos uma dimensão do que estava acontecendo na comunidade. Já era um embrião, uma semente do próprio turismo solidário, né? Vocês se hospedavam na casa deles e, ao mesmo tempo, entregavam o melhor de vocês, o trabalho que vocês desenvolviam, né? A geração de confiança que tu está falando é fundamental. Entendo. E aí, quando é que surgiu, assim, a história do turismo? Em qual comunidade que começou primeiro? De onde que veio a motivação? Bueno, a primeira comunidade foi uma comunidade muito pequena, de 34 famílias, 115, 120 pessoas, e nós trabalhamos isso que te estou falando um ano e meio, e nós tínhamos contato através da fundação com uma organização de Montevideo, conectada com Itália, onde eles lá na Itália vendem turismo solidário. Então, vendiam lá o pacote dessa comunidade rural no Uruguai e começaram a vir muitos italianos para aqui. Depois franceses, depois espanhóis. Recebia mais estrangeiro que gente do Uruguai. Sim. Assim que começou e foi funcionando muito bem. Também tem problema, como te falei quando fui no Cuiabá, não? Tem gente que crê que gosta do meio rural, um freguês, e não gosta. Depois que está no meio rural, vê que a água é fria, que não gostou do banheiro, do som dos pássaros, e decide ir embora, não? Mas tudo isso tu vai aprendendo com o tempo. Também que tipo de família recebe aquele tipo de cliente, também se vai aprendendo com o tempo. Tem famílias rurais que não gostam de meninos, e tem outra que já tem meninos no meio rural, e é mais fácil para eles receber famílias com meninos pequenos, porque podem entre eles brincar e fazer todo um intercâmbio, não? Então, vocês constroem
relação família-família ou sempre em reuniões com a comunidade? Como é que funciona o dia a dia na prática, assim, a abordagem sua? Quando vem um grupo, normalmente o Indra faz intermediário entre a mayorista que vende em Montevideo ou em Itália ou em Europa e a comunidade. Então, nós, um mês antes, nós sabemos quem vai vir, nós pedimos um currículo, um perfil das pessoas que vão vir na comunidade. Então, tem filho, não tem filho, de que lugares vêm da Itália, ou de que lugares vêm da Espanha, de França, se vão a vir em veículos, se vão a vir em ônibus, se que tem que ir a buscar. Então, se eles têm filho, não têm, que tipo de coisas les gusta. Então, depois temos uma reunião com a comunidade e a comunidade decide, junto a nós, que família vai receber. Outra família que não pode receber vai fazer o almoço para eles, outro vai fazer a janta. Combinamos com uma maestra rural para que visitem a escola e façam uma experiência também com os meninos da escola. Então, na realidade, toda a comunidade é a que recebe, não é uma só a família. A comunidade está preparada como comunidade para receber. E às vezes dorme numa casa, come em outra. Isso, assim mesmo. Come em outra, dorme em outra. São 3 dias. Então, eles em 3 dias podem fazer várias famílias, conhecer. Normalmente, o turismo solidário, responsável, ele gosta muito justamente da convivência e da fala na janta, um almoço com a família. Para isso, o mais importante da gente, dos clientes que vêm, é a convivência e o intercâmbio de cultura entre as famílias. Eu acho que esse é um movimento muito importante no mundo, né, Alan? Em um mundo tão padronizado, pasteurizado, os hotéis iguais no mundo inteiro, né, os destinos turísticos copiando uns aos outros, há cada vez mais uma busca por experiências entre humanos, né, por intercâmbios, experiências menos intermediadas, né? É muito diferente você ir ver o indígena no museu de você dormir numa tribo indígena, né? É muito diferente você fazer um passeio com o guia está interpretando aquela cultura. Outra coisa é você sentar na mesa do jantar e você contar um pouquinho da sua cultura e a pessoa contar um pouco da cultura dela. Então, é muito rico em termos culturais, né? Hace muy felices a las personas. Hace muy felices a las personas. Y porque nosotros participamos muchas veces. Y lo otro, que el perfil medio de los clientes normalmente tiene mucho dinero y ya fez todo ese tipo de viaje que você está comentando. Ya fez todos os hotéis de 5 estrelas do mundo y ya está voltando a ser natural y a otro tipo de convivencia, porque normalmente ya vio que con el dinero hay cosas que no se puede comprar, como es esa naturalidad de comer una comida natural, casera, feita en un momento, con productos da horta, com carne recém também fainada no lugar. Então, eu acho que vai por aí. E como é que é para as famílias? As crianças vão crescendo, tendo essa convivência com os turistas. Depois de alguns anos dessa experiência, o que eles relatam para vocês? Isso é uma muito boa pergunta, porque já, por exemplo, no Furtado levamos 10 anos. Então, tinha meninos com 5 anos que agora têm 15. Eles já manejam a internet, já se comunicam com eles e quando voltam para a França. Os pais não, mas eles já fazem a intermediação, continuam a experiência logo na distância porque tem as ferramentas de multimédia, não? Isso é fantástico. E também tem outro tipo de abertura, porque eles já estão orgulhosos das suas comunidades. Quebraram esse hito que tu fala de autoestima pobre, de que não presta. Os meninos de agora, eles já estão orgulhosos e eles se encargam de vender, no bom sentido, a comunidade. Pois eles já sabem que outras pessoas valoram muito o que eles têm. Então, é outro chip, é outra cabeça. Entendi. Eu mesmo eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio aos 17 anos, mas antes disso, a minha mãe já tinha recebido intercambistas. Claro. Me lembro que nós recebemos uma da Austrália, depois outra da França, e para mim era riquíssimo. Nossa, a troca era espetacular, era um aprendizado incrível. Bueno, en las comunidades rurales pasa exactamente igual, así mismo funciona. Sim. E me fala um pouco das regras, né? Porque turismo demanda muito ordenamento, né?
Eu pergunto primeiro dentro das casas, assim, existe algum tipo de combinação com as regras? Como é que funciona isso? Esse é um tema difícil, não? Em geral, também tem que ver a capacidade de carga da comunidade, até quantas pessoas pode receber por fim de semana. Se tem 35 famílias, tu não pode receber 2 ônibus de 40 pessoas, 80 pessoas, porque eles não têm a capacidade porque a ideia fundamental é que eles não perdam a cotidianidade das suas vidas, que seja tudo naturais, que eles não façam coisa diferente, porque está o turista aí. O turista se adapta às atividades que ele tem no dia. Os turistas gostam justamente de participar dessas atividades. Eles não querem que o dono da família fique sentado aí à disposição todo o dia. Justamente, eles querem o contrário. O turista quer participar normalmente do que acontece com a família no dia comum e normal. Esse é o modelo que nós promocionamos, não? Tem outro modelo que é diferente para outro tipo de público. Então, a capacidade de carga de quanta gente tu pode receber é importante para não quebrar a cultura da comunidade, a normalidade. Se não termina com muitos pontos turísticos que está todo sujo, tem resíduos por todo lado, quebraram a mata, tem gente por todo lado. Então, isso aí não vale a pena ir. Então, a capacidade de carga é fundamental. A convivência dentro do domicílio também é importante, né? Esse hay que ter cuidado. Por exemplo, uma vez vi um grupo de alemães que era complicado porque tomavam muito. Entendi. Tomavam de muita cerveja e conhaque, whisky. Então, a vezes tem comunidade que é perigoso porque tem menino, tem muita sensibilidade. Então, podia fazer, era um grupo de jovens. Então, aí tivemos que decidir que não viesse, por exemplo. Porque é um comportamento perigoso para os costumes normais da comunidade, né? Então, como uma coisa que tu tem que estar balanceando normalmente, por isso a importância da intermediação, que o grupo não vai direto na comunidade. O INDRA filtra, de certa forma, esse tipo de coisas antes que a delegação chegue na comunidade. E o Indra tem parceiros fora que também intermediam fora? Como é que funciona isso? Claro, em Montevideo tem aí uma ONG também grande que se chama Comunidade do Sur, Comunidade del Sur, que manejan turismo solidario, economía solidaria, tem um pacote grande de várias áreas vinculado à responsabilidade, uma das áreas de turismo. Então, eles nos mandam muita gente e eles mandam desde a capital. Já conhecem as comunidades, eles foram, evaluaram as casas conosco, já gerou confiança e eles, a su vez, têm sucursales na Europa. Então, está o produtor, está o Indra, está la Comunidad del Sur, un segundo intermediario, y ya después en el cuarto intermediario en Europa. Entonces somos 4. Sí. Productor, Indra, a nivel de Uruguay, a la Comunidad del Sur, y Viaggi Mirage en Italia. Serán 4 personas que participan en un proceso. Indra, en ese caso, maneja entre 8 y 10% para gastos administrativos y todo ese tipo de cosas. A veces nos tenemos que colocar un vehículo ahí aparte, porque a veces en ónibus tem que colocar un vehículo que vai na estrada a buscar eles, ou levar para outras comunidades. Muitas vezes dizem, bom, nós vamos passar num município de Cuiabá 2 dias, mas não quero que quando nós terminemos tu nos leve para Bolívia. Então, tu já tem que coordenar, e a vezes ele não tem veículo, então te pide que tu já faça todo o circuito de traslado para ele com outras comunidades em outros estados. Muitas vezes escapa só da comunidade local. A vezes eles te pedem que se tu tem a capacidade de ter a rede pronta. Então, vocês trabalham com o princípio da transparência, né? Ou seja, o turista sabe quem ganha o quê, né? Porque, às vezes, é muito comum no turismo uma agência de viagem que vai a um local muito bonito e aí ele coloca o preço no passeio do Rio ou etc., né? E depois o passeio custa 30, ele vende lá na agência por 300. Vocês não, né? Vocês trabalham com o princípio de transparência. O turista sabe quem ganha e quanto ganha, né? Sí, así es correcto. El turismo responsable en este modelo funciona así. Él sabe qué porcentaje gana
cada um dos quatro atores que eu te falei. Ele sabe com que parte fica cada um. E também paga ao cliente, e o cliente faz a cadeia ao revés também. Entende? Paga, nesse caso, na mulher, na produtora rural, e ele paga para nós e fazemos toda a distribuição. Mas é que recebe é a produtora diretamente do cliente quando está na casa da família rural. E vocês precisaram fazer algum tipo de investimento nas comunidades, do tipo reformas de casa ou centro comunitário? Como é que é a preparação em termos de infraestrutura? Isso que tu está falando é muito importante. Nós conseguimos um projeto com o PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, que eu acho que em Brasil também é PNUD. E aí ele nos deu para justamente fortalecimento de comunidades rurais. E aí, estou falando do Furtado, agora depois vou te falar de outro modelo, que outro modelo com outra perspectiva também para o meio rural em turismo. E aí eles nos deram para melhorar os colchões e os banheiros, principalmente o colchão, a cama, onde eles dormem, e os banheiros com cerâmica nas paredes, água quente se não tinha, coisa desse tipo aí, alguma melhora na cozinha, tá? Mas coisas básicas de infraestrutura para fortalecer o turismo. Sim. Isso foi mais ou menos o que nós fizemos. E aí se priorizava, uma família precisava uma coisa, outras, e foi isso aí com dinheiro de cooperação internacional através do PNUD. Entendo. Agora, um dos grandes desafios que a gente vê por aqui no Brasil é que, às vezes, a comunidade ou o município tem uma beleza muito importante, muitos atrativos, né? Um estilo de vida muito interessante, e na medida que começa a chegar turistas, há uma especulação, há uma pressão imobiliária, pessoas de fora começam a chegar e aí fazem a sua pousada, o seu restaurante, quando vê, elas começam a comprar os terrenos mais importantes na comunidade, e é muito comum que ali na frente as pessoas de fora acabam sendo as que comandam mais o território. Isso é muito comum na nossa história, e é claro, a pessoa chega de fora, ela já comeu em mais de 30 restaurantes, então ela sabe fazer um restaurante charmosinho para os turistas, e às vezes as pessoas da comunidade não têm experiência, não têm às vezes formação e não conseguem fazer e competir. Existe um trabalho seu em função disso, ou a comunidade de vocês aí não sofre com esse tipo de pressão? Sí, también se sufre con ese tipo de presión. Eso que tú falas es verdad, porque a veces ten capital, ten dinero y puede rápidamente acelerar o proceso no beneficio propio. Não é assim. E por isso tem que importante que falavam, o empoderamento da comunidade como tal dos moradores daí. É todo um trabalho, volvemos mesmo, sociólogo, antropólogo, assistente social, e também alguém que trabalhe com cabeça de empreendedorismo. Também. Sim. Cabeça de empreendedorismo. Como toda comunidade, tem líderes pela negativa, tem líderes pela positiva, e depois tem uma população no meio que está nessa tiranteza entre os liderazgos, negativo, que não quer gente da comunidade, fora da comunidade, que não querem, e fazem tudo para convencer que não vaya ninguém, e os outros que vão liderando, não? Esse trabalho de empoderamento e de empreendedorismo e fomento de liderazgo locais é fundamental para frenar esse tipo de processo que tu está falando, que é um risco importante, é verdade. Porque muitas vezes para eles é mais fácil ser empregado desse cara que vem de fora, tá? Ganha um ingresso mensual, e porque é mais fácil e mais imediato que pensar no seu próprio empreendimento, com a sua família. É um dilema para todos, não? Para você, para mim. É um dilema que sempre temos que estar resolvendo. Me parece que o sucesso seus, ele advém muito dessa equipe multidisciplinar, desse conjunto de projetos interrelacionados, onde o turismo surge apenas com uma alternativa, mas essas iniciativas todas, elas vão no sentido de fortalecer mesmo a comunidade, né? De empoderá-la, trazer autonomia, trazer não, mas gerar de dentro para fora, contribuir para gerar uma autonomia de dentro para fora. Me parece que
o turismo funciona bem quando tem essa base bem feita, essa estrutura social mesmo, essa organização da sociedade, né? Esse desenvolvimento endógeno que tu estás falando é fundamental, é muito importante. O grande dilema que nós temos como Indra, como organização, é quando tu te retira totalmente da comunidade. Tu não pode estar com um bastão 20 anos. Tu, até quando tu está com esse processo e a comunidade está preparada para autogestionar-se totalmente? Nós temos tentado sair 100% e se complica. Temos deixado 1, 2 anos sem aparecer, 2 anos sem ir mais, a ver que acontecia com tudo isso. E a vezes um processo de 8 anos te cai em um mês. Então, é muito difícil desde o ponto de vista social entender, porque começam os egoísmos, as peleias internas, quem recebe mais, porque o outro recebeu menos nesse mês. Então, se tu não tem um intermediário que seja de fora da comunidade, que seja neutro, a própria comunidade a vezes não sabe resolver esse tipo de conflitos vinculados a turismo, porque começam a veces a ter fricção nos próprios líderes da comunidade. Então, o Indra, mientras estão interviniendo na comunidade, faz certa neutralidade para todas as partes. Então, quando tu sai, essa figura neutra desaparece e o processo a vezes cai rápido. É complicado. Eu imagino. Nós estamos aqui no Mato Grosso, um estado do Brasil que hoje é muito conhecido pelo agronegócio, mas é um estado enorme, né? Só o estado tem 1.000 quilômetros por 1.000 quilômetros, mais ou menos. Claro. Você tem o Parque Nacional do Xingu, vários parques estaduais, nacionais, e tem muitas etnias. E o Brasil tem uma legislação desde 2015 que permite o turismo étnico. Só que, normalmente, as comunidades, elas estão pouco estruturadas, pouco organizadas entre elas. Então, os conflitos gerados são muito grandes, né? Você começa a gerar desigualdade dentro da comunidade, porque tem uns que ganham mais, outros que não têm nem mesmo acesso. Então, eu noto que o turismo, quando ele é mal gerido, ele pode ser potencialmente muito negativo para uma comunidade. Ele pode ajudar a desestruturá-la completamente, né? E eu vejo que o nosso estado está despertando aos poucos para isso, porque são nações indígenas com uma cultura muito linda, muito diversa. São dezenas de nações indígenas, né? Mas ainda é bastante tímido esse turismo étnico por aqui. Eu quero fazer um exercício com você agora, Ale. Quando você, nos seus momentos mais otimistas, fecha o olho e pensa o mundo daqui 2050, numa perspectiva otimista, como é que você sonha e vê o mundo dentro de algumas décadas? Eu tenho mais preocupação que optimismo. Mas tu sabe o que está acontecendo com os liderazgos, não? Em Estados Unidos, em Europa. Então, a vezes, nós dependemos de muito poucas pessoas. Em Brasil mesmo, que é um monstro de grande para nós, com 210 milhões de pessoas. Então, a vezes, 5 pessoas te decidem a vida de muitas pessoas. E volvemos a lo mismo, não? Temos que, para não generar angústia, temos que pensar no que está a nosso alcance, para não nos frustrarem. Tem muita coisa que nós podemos fazer no nosso círculo imediato, amigos, amigas, a família, a comunidade. Então, pues, se pensamos nessa preocupação de um mundo mesmo, é mais complicado, mas eu acho que nós somos muito felizes e aí eu acho que todos temos nosso próprio ego também, o nosso próprio egoísmo, e a vezes o ego de cada um pede também um pouco de satisfação no que nós fazemos. Então, a vezes temos que alimentar esse ego com pequenos êxitos vinculados às pessoas, às famílias, às partes mais emocionais, que o trabalho, eu acho que, em definitiva, é um dos roles que nós cumprimos. O trabalho, mas tem outros roles que é a própria família, as amizades. Então, nesse contexto, eu acho que é maravilhoso ter satisfações imediatas nesse sentido e não pensar tanto em coisas muito grandes, porque está o mundo muito complicado e muito acelerado, eu acho, também. Estamos realmente vivendo muito acelerado e nós, como pessoas, muitas vezes não temos tempo de processar
tudo o que está acontecendo tão rápido. Então, eu acho que é um momento de felicidade, e é o que eu estou vendo agora, e mais com a pandemia, com o coronavírus, que muita gente está revalorizando o campo, a natureza e o meio rural, porque sabem que as cidades estão saturadas de gente, que se acontece outra coisa pior que o coronavírus, na cidade tu está frito, porque tem 1 milhão de pessoas, miles, 60 milhões de pessoas em São Paulo. Então, muita gente aqui no Uruguai está olhando em comprar sua chácara, voltar para a natureza, produção local, a horta, o seu gado de leite. Então, porque não é o meio rural de antes, que não tinha nada. Agora tu tem internet, melhoraram os caminhos, pode ter televisão, não em todo o Brasil, mas não é o tempo de antes que tu não tinha nada. Agora é muito mais fácil ter algumas comodidades no meio rural e poder morar lá, em contato com a natureza. Eu acho que a pandemia, esse tipo de coisa, acelerou a favor, de forma positiva, esse tipo de processo. Isso, então, eu acho que todo mundo está cambiando de chip com esse tipo de coisas que está acontecendo para revalorizar de novo as comunidades rurais. E por isso te digo, aqui no Uruguai, já a maioria que estão marcando turismo, as estatísticas que tem para os próximos meses é que o turismo de Punta del Este, que é um balneário muito conhecido, Rocha, muita gente está se volcando para o interior do Uruguai, não quer ir para o balneário cheio de gente no mar, já ao revés. Estão querendo ir para o interior, para lugares mais afastados, em contato com a natureza, um pouco por medo ao contágio, e outro pouco porque estão revalorizando que é uma melhor forma de vida. Agora, uma reflexão sobre a própria agricultura. Um dos grandes desafios dos agricultores é a distribuição, é a venda, né? Muitas vezes é muito difícil colocar uma comunidade ou um conjunto de proprietários na prateleira do supermercado, né? Porque o mercado, ele não vende alimento, ele vende a logística, ele vende o espaço, né? A prateleira que está na altura dos seus olhos é mais cara que a prateleira que está lá no chão. A gôndola da esquina é mais cara que a própria prateleira, porque dá mais visibilidade. Então, o mercado vende o espaço, e isso torna muito difícil para os pequenos agricultores, né? E eu gosto de refletir muito, assim, com quem trabalha com turismo, porque o turismo, ele faz esse papel da logística, o turista compra lá na comunidade, né? É verdade. O turismo, além dele consumir lá o café da manhã, o almoço, etc., ele já consome produtos ali, mas ele tem a chance de substituir, em parte, né, esse processo de distribuição, porque o turista se locomove até lá. Teve até uma pousada que eu dei consultoria, que eu sugeri a eles que colocassem uma cesta de verduras com produtos da comunidade. Era uma pousada de luxo, isso ia aumentar 20 e poucos reais no custo da hospedagem, eles podiam embutir isso, e ao final da estadia no domingo, o turista abria o porta-mala e o cara vinha com a cesta de verduras assim, orgânicas, sem agrotóxico, produzidos pela comunidade, e ele comunicava isso o tempo todo, né, que comprava a maior parte dos produtos na comunidade. Então, o turismo acaba sendo um primo irmão muito importante da própria agricultura familiar, agricultura do campo, né? Como é que vocês veem isso aí na experiência de vocês? Para nós é o mesmo problema, a colocação dos produtos, porque normalmente tem o mesmo preço que um produto contaminado ou transgênico. Então, é muito difícil, porque não tem ainda uma diferença de preço, e o pequeno produtor familiar não tem a logística de traslado. Muitas vezes não tem veículo. Então, toda uma logística que desde Indra ainda não hemos aportado nada, praticamente nada, para resolver isso que tu está falando, que é um grande problema, não? E outro grande problema é o conceito do produtor, inclusive do Rio Grande do Sul, aqui pegados, que eu vou muito para ir para o país de vocês, para o Rio Grande do Sul, que é o primeiro estado de Brasil pegado a nós, e que muitas vezes eu olhar alguma chácara e eles diziam: pá, essa mata nativa aí está me ocupando o lugar da soja, eu tenho que arrancar essa mata porque é sujo. Ou tu vai ver uma chácara para comprar ou para ir a passear, e diz: não, olha isso aqui, te muestra a soja como uma grande experiência, e a mata ele não quer mostrar, porque a mata é como que é a mugre, é a sujeira porque não é produtiva. Então, como não é produtiva desde o ponto de vista da terra, de soja, milho
ou a ACBEI, não sei o quê. Então, ele a mata, ela vê como um problema. Então, para nós, a vezes, para nós é um sacrifício para convencer a ele que é o contrário, que o turista o que quer é olhar a mata. Então, ele diz, mata? Como vai olhar a mata para quê? Eu não vou nunca para a mata, aí não tem bicho, tem aranha, tem uma sujeira para nós. Então, primeiro problema é que ele não concebe a natureza como algo importante para vender para o turismo. Então, é incrível. Então, mas olha a minha soja, que bonita que está, e o primeiro que te mostram. Eu não quero ver soja. Então, o que tu fala da produção está muito vinculado e é muito difícil competir com as megas empresas, onde muitos produtores familiares terminam fazendo soja e tabaco aqui no sul. Então, esses monocultivos estão destruindo tudo. Então, pensar em turismo alternativo pode ser uma boa oportunidade econômica para que eles vayam trocando esse tipo de pensamento e revalorizando a natureza como uma forma de vender o turismo. A mata, principalmente. Esse é um projeto que nós temos de certificação em pegada hídrica, é justamente convencer o produtor que não destrui a mata, porque justamente a mata é uma forma de produzir turismo, com turismo comunitário. Então, eles aí começaram a entender que o turismo ia pela mata e não pela produção do monocultivo. Então, começaram a entender porque começou a ingressar dinheiro pelo turismo. Então, eles puderam baixar, por exemplo, o número de gados dentro da mata nativa. Ou nós conseguimos dinheiro para fechar a mata nativa com arame elétrico, com arame permanente, para que os animais não entrem e a mata se recupere. Então, dentro da mata, eles fizeram senderismo, tomar banho de cachoeira, e o gado já não entrou mais aí. Eles entenderam que o turismo aqui é uma mata sana, não uma mata enferma, que é uma mata linda, recuperándose. Então, essa foi na comunidade do Vale do Leonarejo, uma área protegida, onde tem muita ganaderia. Nós fizemos um programa muito grande de dinheiro para conservação da mata nativa, vinculado, em parte, ao fomento do turismo rural comunitário como alternativa ao gado dentro da mata. Agora, uma outra questão que eu gostaria que você me contasse é assim, a questão da distribuição da renda pelo meio rural, né, do próprio turista, porque tem turistas que pegam seus $2.000, vão para um grande hotel e gastam tudo ali naquela cidade durante uma semana. E tem turistas que têm outros comportamentos mais saudáveis, né? Por exemplo, eu desenvolvi uma pesquisa sobre o cicloturismo, e o cicloturista que faz uma rota, ele pega esses $2.000 e vai gastar $100 em cada lugar que ele dorme. Ele vai dormir aí em 20 lugares, então ele gasta $50 numa pousada, $10 no almoço, depois mais $10 no artesão, na cachoeira, e ele vai, a partir de um baixo impacto, ele mesmo faz a distribuição do dinheiro no meio rural, incomodando pouco e trazendo um intercâmbio cultural interessante. E eu sei que vocês também fizeram algo semelhante no sentido de fazer o turista girar por diferentes comunidades. Sim. Como é que funciona esse trabalho aí com vocês? É o que eu te falava antes, nós trabalhamos como em rede. Ele está numa comunidade 2 ou 3 dias, mas a vezes ele fica 15 dias em Uruguai. Então, nós fazemos todo o circuito dos 15 dias. E ele termina, quizás, em Punta del Este, que é um balneário muito importante, mas não fica na própria Punta del Este. Fica uma finca familiar rural perto de Punta del Este. Então, nós já temos esse tipo de circuito armado que todos manejamos, estamos em sintonia. Então, eles nos mandam de lá para cá, nós mandamos daqui para lá, nesse circuito que já está armado. Mas, muitas vezes, eles nos recomendam ficar em sítios similares. Casas de família, convivência. Por mais que vaya a um lugar de muita importância turística como Punta del Este, eles pedem morar ao redor, não ficar em um hotel de 5 estrelas em plena cidade. Outra coisa importante que nós não falamos, Júlio, e como tu faz sintonia de uma ONG, uma fundação ou uma universidade promocionando o turismo com as autoridades locais e as autoridades nacionais. Esse é um grande dilema, é uma negociação que também tem que se fazer em paralelo. Tu não pode ir em contra da planificação municipal ou em contra de uma planificação
do governo estadual ao respeito do turismo rural ou do desenvolvimento rural. Então, são conversações que tu tem que ter também e com uma participação comprometida de todas as partes. Normalmente tem que trabalhar em sintonia, que todos os violins, as violas têm que tocar na mesma sintonia, aunque não tenha a mesma participação política partidária. Tem pontos sempre de contato que são pela positiva, não todo é negativo, por mais que a outra pessoa pense diferente, porque senão nós mesmos trancamos os processos, em vez de fomentar, se nos ponemos na parede da frente, muitas vezes trancamos o processo, porque, em definitiva, o que nós promocionamos é que termine sendo uma política pública, porque nem a universidade, nem a ONG tem a capacidade econômica, técnica, de nenhum tipo, para trocar uma política pública, para ser um cambio. O cambio fazem os que estão no poder nesse momento. É assim. Então, a melhor forma é trabalhar juntos nas coisas que nós podemos ficar de acordo. E isso avançar. Isso é muito importante, porque senão você te tranca. Claro. Se tranca complicado. Claro, é uma coisa que chama a atenção da experiência de vocês é o próprio fato de vocês, muitas vezes, liderarem este processo, enquanto ONG, né? Aqui na nossa realidade, poucas ONGs ainda têm um braço ligado ao turismo. Elas ainda não despertaram para essa possibilidade, né? Eu imagino que a captação da verba seja muito semelhante, os grandes projetos mundiais, os grandes temas, como você disse, que são mudanças climáticas, gestão territorial, né? Água, relação de águas, sim. Água. E tem muitas ONGs importantes por aqui, elas ainda não despertaram para esse possível braço que é o turismo. E para mim, o que vocês fizeram é uma sacada genial no sentido de vocês também fazerem o papel do agenciamento, mas um agenciamento responsável, né? Então, essa liderança suas aí, enquanto ONG, me parece um desenho muito saudável, né? Me parece um conjunto de instituições que conseguem fazer essa ponte entre poder público e comunidade, né? Aqui no Brasil, a gente, bom, não posso falar do Brasil todo, mas na nossa realidade aqui em Cuiabá, a gente está começando a despertar para esse intercâmbio maior entre universidade e poder público. Lá onde eu trabalho, no Instituto Federal, a gente está desenvolvendo, em um município, o Plano Municipal de Turismo, com políticas públicas para 4, 8 e 12 anos, já tem um conjunto de convites de outros municípios. Se fôssemos, ao invés de 8 professores, se fôssemos 40 ou 50, a gente já estaria fazendo de muitos municípios, mas parece que há um despertar, parece que a universidade está quebrando um pouco os muros, né? No meu caso, é Instituto Federal, como se fosse a Universidade Politécnica, né? O Instituto Federal está rompendo um pouco com os muros e fazendo uma contribuição um pouco maior com as comunidades e os municípios. É um processo que está começando aqui, mas as nossas ONGs ainda não, normalmente elas não trabalham muito com esse braço do turismo. Perfeito. Bueno, não sei se tem perguntas ou algo, Júlio, por las dudas, se tem alguma pergunta para também poder participar. Claro, aqueles que nos assistem podem ficar à vontade para fazer as perguntas. Nós temos várias pessoas aqui. A Melchora, que já mandou um oi, falando que está aprendendo com as experiências. O Marco Estrada. A Carol Ramos, que é da Secretaria de Turismo de Poxoréu, também está mandando uma boa noite. Algumas pessoas nos acompanhando. Muito bem, muitas graças. Muito bem, Aler, eu agradeço muito a você, a sua disposição para intercambiar experiências. Eu tenho uma admiração muito, muito grande pelo Uruguai, tenho uma vontade muito grande de conhecer. Eu conheço um pouquinho da história do Uruguai, mas por admiração à distância mesmo. Mas Están invitados cuando quieran y poder visitar las comunidades y ver la realidad de cómo funciona, tener un feedback de vocês sería muy importante. Pandemia de por medio, que esperemos termine pronto. Claro. Muito bem, muito obrigado, Aler. Ficamos a las órdenes para preguntas de los estudiantes también por mail.
tu passa todos os meus contactos e Claro. não tem nenhum problema. Eu acho que a importância que tu falou é a confiança, a transparência dos equipos que tratam de trabalhar com desenvolvimento rural, nesse caso com turismo. Confiança, transparência, seriedade na proposta e boas intenções, tá? Isso é importante também. E a vezes a parte econômica, obviamente que é importante, mas tem que ficar claro nessa negociação para todas as partes, para não levar surpresa depois. E trabalhar juntos, governo local e governo estadual, é muito importante também, porque são as políticas públicas que vão dar sustento a mediano e largo prazo. E isso não vai por afinidade partidária. Eu acho que vai por outra coisa que compartir a ansiedade e a emoção de que o desenvolvimento suceda no território. Não creio que todo mundo tenha maldade e não queira que as coisas não aconteçam. Eu acho que, pelo menos eu confio que, em princípio, todo mundo pensa que está num lugar para tratar de fornecer o desenvolvimento de outra pessoa que não tem, muitas vezes, essas possibilidades que nós temos. Claro. Tem um dos nossos convidados aqui, o Márcio Sol, ele é condutor ambiental em Poxoréu, conhece muito sobre a região, tem uma experiência muito vasta. Ele falou que vai nos mandar aqui uma pergunta para a gente, que ele tem uma dúvida com relação ao trabalho de vocês. Esse município, Ale, chamado Poxoréu, é um município bastante grande, de um relevo bastante ondulado, assim, bastante cerrado, e muitas mesas, muitos morros, né, muitas chapadas. Então, o que tem de sítio arqueológico lá, assim, são dezenas que ainda não há acesso, não há basicamente ainda um fluxo relevante de turismo, e eles estão despertando para esse planejamento. Então, o Márcio, eu vou colocar aqui na tela, ele está perguntando se o turismo dorme em uma casa, como ele vai saber onde que ele vai almoçar? Se existe um condutor neste processo? Nós normalmente levamos, fica alguém do INDRA ou um coordenador da comunidade que já sabe que tem que almoçar com outra família. Eles, quando nós passamos o grupo de estrangeiros ou de pessoas que vão ir a fazer turismo, eles já decidem, fazem uma reunião da comunidade, das famílias, e decidem tudo, em que lugar vai ficar em que outra família vai almoçar outro, e muitas vezes eles mesmos levam em cavalos deles, levam para outra família para almoçar, vai buscar às 3 da tarde em uma caminhoneta se tem, o próprio turista diz, não tem problema, eu volto caminhando para sua casa, e volta caminhando pelo meio do campo, da estrada. Então, isso depende. A própria comunidade decide onde almoça, onde janta, onde se queda. E os traslados depende. Mas, como são comunidades pequenas, normalmente eles sabem. E agora, com o celular e GPS, é muito mais fácil. Agora é outra história. Mais rápido. Claro. E quando vai fazer um passeio numa cachoeira, numa mata, existem esses profissionais, assim, os condutores ambientais ou os guias? Como funciona? Por exemplo, aqui no Vale do Lunarejo, que não tem a possibilidade de receber ninguém, porque não tem casa, se especializaram em senderismo, em guia turística. Então, os outros produtores pagam para ele parte e ele leva a diferentes casas rurais, a cachoeira, porque ele já conhece todo o território e depende do cliente, se ele quer ver cachoeira, quer ver outra coisa, ele já sabe todos os lugares e faz de guia. E nesse Valle do Narejo, com a intendência, a prefeitura local, aqui o governo de Rivera, faz pouco, a semana passada, fechou um curso de salvatagem no meio rural com os bombeiros. Com os bombeiros. Ou seja, que se acontecer algo, os bombeiros mais perto dessa comunidade já sabem como retirar rapidamente uma pessoa que se quebrou, porque esse é outro grande tema que nós não falamos, que é a segurança do turista no meio rural, né? Que acontece de repente com uma quebradura, com uma enfermidade, o hospital mais perto tem que saber que tem turista nesse lugar, ou seja, tem que avisar no hospital mais perto, ou na policlínica, os bombeiros têm que saber. Então, é todo um trabalho de rede onde várias instituições públicas têm que saber que está havendo gente nesse lugar, né? Claro, muito bem. Ale, muitas graças pelas histórias, pelas experiências. A gente pode seguir dialogando.
Isso. A gente pode seguir conversando. Por hoje a gente fica por aqui, a gente agradece a todo mundo que nos assistiu e até um próximo encontro. Muito obrigado, Ale. Bueno, muito obrigado, Julio, a todos que nos siguieron en YouTube. Ficamos a las órdenes y bueno, pronto, cuando pase todo, iremos por Cuiabá, la cual me gustó muchísimo también como ciudad. E a feira, tem uma feira de comidas que eu gostei muito, que se faz uma vez por semana. Maravilhoso essa experiência aí também. Assim que, muito obrigado, Julio, por me invitar e compartilhar com vocês. Muito bem, valeu. Quando vier, minha casa está disponível. Obrigado. Tchau, Um tchau. abraço. Tchau, um abraço.